Boa noite. Mais uma vez, uma grande alegria estar no Mês Espírita de Saquarema. Essa cidade que eu amo tanto, meus amigos que estão aqui sabem do amor e o carinho que eu tenho por essa cidade. E sempre que eu tenho a oportunidade de fugir correndo do Rio de Janeiro para cá, é uma alegria absoluta. Principalmente estar nesse trabalho. Participei várias vezes, fui trabalhar para ajudar no SEAD. E nesses 34 anos de Mês Espírita de Saquarema, uma alegria ter participado de alguns deles de uma forma ou de outra. E hoje, nessa posição de estar aqui trazendo a vocês reflexões sobre reforma íntima. Meu querido Jorge já me apresentou, né? Não precisa mais, né? Tá bom? E muito importante mesmo, quando eu acompanhei os temas que meus colegas vão trazer durante essa semana, esse mês, muito interessante pensarmos na questão da reforma íntima. Num momento, num mundo, em uma sociedade onde nós vemos a todo tempo o quanto nós estamos precisando mudar, o quanto nós estamos precisando de ter uma transformação de fato, mostrando que os nossos comportamentos, as nossas atitudes influenciam a todos, influenciam o meio. Um engano, por vezes, que nós temos em nossas vidas, que o que eu faço, eu fiz. Não, a cada ação que qualquer um de nós tem, ela vai refletir no próximo. Ela vai refletir no seu núcleo familiar, no seu grupo de trabalho, na sua casa espírita, e assim como uma grande onda. Tá? Vocês já ouviram falar do efeito borboleta? Tá? Aquela coisa, uma borboleta bate a asa lá do outro lado do mundo, e isso vai chegar aqui de alguma maneira. É um pouco disso a questão do nosso comportamento. Tá? Vou começar justamente com o slide que foi nos trago aqui. Né? Para pensar em transformação, para pensar em reforma, é lembrar dessa identificação que nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós nos reconhecemos, ou nós conhecemos o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Transformação moral. A forma como ele lida em sociedade. A relação que cada um de nós temos com Deus, com Jesus, com o próximo e principalmente cada um dentro de si mesmo. Porque não tem condição de estarmos pensando em transformação, pensando em mudança, se nós não tivermos essa mudança absolutamente necessária, que é interior. Quando nós vamos pensar nessa questão, é interessante que nós temos orientações quanto isso, quanto à ideia da reforma íntima. O que é reforma íntima? Muitas vezes nós falamos tanto em reforma íntima, o termo reforma íntima virou como que um chavão, um lema. Todo espírita fala em reforma íntima. Mas quanto de nós realmente sabemos o que é uma reforma íntima? Quanto de nós estamos realmente praticando esta reforma íntima? Por quê? Quando nós pensamos na questão e de várias vezes, vários depoimentos, várias formas de falar sobre reforma íntima, sempre parece algo muito penoso. Parece que é algo que nos pesa. Eu tenho que fazer uma reforma íntima. Às vezes as pessoas falam até com o ombro caído, daquela forma de mostrar que é um peso. E a partir daí já nós vemos que a pessoa não entende o que é reforma íntima. Porque a reforma íntima é um ato absolutamente que pode ser muito tranquilo e de absoluto amor a cada um de nós. É um autocuidado. Eu estar me reformando, eu estar mudando, é um ato de cuidado para comigo. Essa minha saída de algum lugar, uma movimentação para o meu crescimento. E por que eu normalmente não uso o termo reforma íntima? Sempre converso com os amigos. Vamos usar o termo transformação? Lembre-se, lá no Evangelho está escrito como o espírita se transforma moralmente. E por que eu gosto de usar a transformação e não a reforma? Por quê? Normalmente a ideia de reforma é ter a ideia de obra, não é isso?
ou reformar meu banheiro, reformar minha cozinha. Tá? Quando nós fazemos isso, não é naturalmente para alguém ver que nós fazemos? Eu reformei meu banheiro. Aí eu boto lá a foto, olha que meu banheiro ficou bonito. Eu reformei minha cozinha, reformei isso, reformei aquilo. Mas pensem no seguinte, quando nós reformamos, a base ainda não está ali? O alicerce ainda não está ali? A gente reforma o banheiro, tira ali o revestimento, tira o piso, bota um piso novo, revestimento novo. Mas não está tudo no mesmo lugar. Ou seja, nós fazemos alguma coisa que nos faz parecer melhor. Que as pessoas vão olhar e vai parecer melhor. Mas a ideia aqui não é que olhem e pareça melhor. A ideia aqui é que eu me transforme. Trazendo essa ideia de obra, não é essa obra que todo mundo vai ver quando for na minha casa. É a transformação, é a arrumação, é a limpeza que eu tenho que fazer lá no porão, onde ninguém vai, onde ninguém vê. É no meu interior, é dentro de mim. Mas não de uma forma penosa, não de uma forma difícil. Né? Quando eu pensar em ir nesse porão, esse porão da minha consciência, é fazer uma limpeza, mas sem peso, com alegria. A alegria de ter nos reconhecido, nos percebido. E por muitas vezes, quando nós fazemos essa autoavaliação, esse pensamento, olha, eu preciso mudar. Quando nós paramos e pensamos, nossa, eu no passado agi assim, eu fiz isso, ou eu fiz aquilo, por vezes nos dá até muita tristeza pelos nossos comportamentos. Não era um comportamento cristão, não era um comportamento espírita. Quando nós pensamos no homem velho, nós pensamos, nossa, esse homem era difícil. Mas não olhem isso como um peso, olhem isso como uma grande alegria. Porque nós paramos na caminhada, na jornada, e entramos no processo da justiça divina. Arrependimento. Sem arrependimento, nós não conseguimos partir para lugar nenhum. Por isso é tão importante a reforma íntima como um ponto de partida. Ou seja, a partir do meu arrependimento pelas minhas condutas anteriores, eu posso começar a me transformar e seguir em frente. E seguir adiante na minha trajetória. Então, nós temos como fazer isso. Entender que a reforma íntima é algo que a transformação moral vai nos fazer crescer. E estar alegre por isso. Não agir como um peso. E muitos também perguntam o seguinte, como é que eu vou fazer essa reforma? Por que eu tenho que fazer? Em qual circunstância? A partir de que ponto eu tenho que fazer essa reforma? E nós temos dois itens, duas questões que Kardec faz aos espíritos que nos dá todo o roteiro. A mais conhecida é a 1919, quando Agostinho de Hipona vai fazer todo aquele inventário. Né? Fiz o bem, deixei de dar oportunidade de fazer o bem, como as pessoas estão me vendo, como eu estou me comportando. E é muito interessante que Agostinho começa com as perguntas mais simples e ele vai avançando, até o momento que ele faz uma pergunta que é cabal. Se ele diz, né, se Deus me chamar agora, se eu tiver que partir para o mundo dos espíritos, eu vou poder chegar lá e olhar frente a frente a todos os meus irmãos? Veja que Agostinho faz uma crescente. Não é apenas eu estar bem aqui, nesse momento. É uma preparação para eu estar bem quando eu chegar à minha vida verdadeira, ao mundo dos espíritos. E como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou chegar lá se eu não me transformar aqui? Porque nós vamos lembrar que nós viemos para esse mundo, provas e expiações, para estarmos aqui sendo testados, aprender. Isso aqui é antes de mais nada, uma grande escola. É uma grande oportunidade de aprendizado. Por isso, também lá no Evangelho, nós vamos ter essa ideia de que as dores são para nos fazer avançar. Ora, eu não posso me utilizar de todo o mecanismo da reencarnação.
me aproveitar de todo esse processo divino, essa magnitude de coisas absolutamente úteis e fáceis de nós lidarmos, que é a vida que Deus nos permite, e voltar do mesmo jeito. Concorda? Por isso eu preciso me transformar. Por isso Agostinho de Hipona vai responder, vai nos perguntar, se chegar do outro lado, vai ser de cabeça erguida? Ora, porque se eu chego aqui de um jeito, volto do mesmo, como é que eu vou levantar minha cabeça? Como é que eu vou responder a perguntas que eu mesmo deveria ter feito aqui? Então, na pergunta 919, Agostinho nos dá todo esse inventário de o que é que nós temos que fazer, como nós temos que nos avaliar para nos transformar num homem de bem. Mas a mais interessante, essa 919 eu tenho particular carinho, porque eu sou assim, um fã incondicional de Agostinho. Pela genialidade dele, pela vida dele, por tudo que ele deixou de literatura, uma obra absolutamente maravilhosa. Mas os espíritos, na pergunta 918, nos fazem uma coisa bem, muito interessante. Porque Kardec pergunta sobre o homem de bem. Ele já vai falar o tempo todo sobre egoísmo e vai chegar a esse homem do bem, de bem. E vejam, isso é o finalzinho da parte terceira, leis morais. Ou seja, como eu convivo em sociedade. Toda a parte terceira é absolutamente isso. Porque quando nós vamos, ele começa falando com Deus, de adoração, aí vem a lei de trabalho, e vem tantas e tantas outras leis, até a lei de amor e justiça, e todas elas são para serem aplicadas na sociedade. Assim como toda a nossa doutrina. Quando nós vamos ler na Revista Espírita, alguns trechos da Revista Espírita, todos aqueles homens que codificaram, entenderam, trouxeram teses, discussões, matérias, artigos, eles nos deixam claro o tempo todo. Tudo que estamos aqui aprendendo, tudo que nós estamos aqui aprendendo, 150 e tantos anos depois, é para ser aplicado em sociedade, na sociedade, como qualquer outra ciência. Então, na 918, os espíritos vão fazer um retrato do que é o homem de bem. Tá? Alguém aqui lembra a resposta toda, mais ou menos? Pelo menos um resumo? Alguém lembra? Exatamente isso. Exatamente esse o raciocínio. Que leiam, eu não vou trazer aqui para vocês, mas depois chegam em casa, leiam a resposta que os espíritos nos dão na pergunta 918. Como o Jorge resumiu, já era para a gente, né? Por quê? Vai mostrar um homem que quantos de nós conhecemos no mundo? Um homem com aquele retrato, com aquele padrão, com aquele comportamento. Raríssimos. Impossível? Não. Mas são raríssimos. Porque, como eu falei para vocês, final de leis morais, passa um período, Kardec falando sobre egoísmo, e ele entra com o homem de bem. Ou seja, um homem que é antítese do egoísmo e do orgulho, da vaidade, da avareza. Assusta, né? Quando a gente lê aquela resposta, gente, como é que eu vou conseguir ser desse jeito? Mas é impossível? Não. Não existe nada impossível. Porque quando nós falamos e vemos que a questão da transformação, pelo conhecimento do Espírito, a transformação que ele faz e a luta contra as suas más inclinações, é uma questão de esforço. Eu preciso me esforçar para ser dessa maneira. É aquela coisa, ser vaidoso não dá trabalho. Ser egoísta, nenhum. Ser orgulhoso. Agora, para estar encaixado naquela resposta da pergunta 918, nós temos que lutar muito. Nós temos que fazer muito esforço. É essa a essência da ideia que eu trago a vocês. Transformação moral, através do olhar do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu preciso de muito esforço para ter a minha transformação moral e dobrar as minhas más tendências. E esse esforço, essa luta é contra quem? Contra quem?
contra nós mesmos. Eu não preciso lutar contra ninguém para crescer moralmente. Eu não preciso ser aquele que ataca, ou aquele que faz isso ou aquilo, aquele que vai se mostrar melhor ou pior. Eu tenho que combater esse bom combate, ou seja, sendo um servo do Cristo, sendo um bom cidadão, sendo um bom espírita, aqui dentro. Como eu falei, a reforma não é que o meu vizinho vai entrar em casa e vai dizer, nossa, como é que seu banheiro ficou bonito? A reforma é lá no porão da minha consciência, que ninguém vai. Ninguém quer ir, né? Porque sabe que é difícil. Então, nós temos essas duas respostas que nos moldam, que nos trazem a questão de como ser, como buscar ser esse homem de bem e o que é ser esse homem de bem. Esse homem de bem que vai ser um padrão de uma sociedade futura, como Jesus nos colocou. Quando Jesus fala que chegaremos ao reino dos céus, que o reino do céu vai vir, é no momento que formos estes homens de bem. Que o nosso coração vai estar aberto, puro, santificado, para estarmos com Deus. Como Paulo de Tarso diz, estarmos em paz com Deus através da nossa fé em Cristo Jesus. E essa ação, essa movimentação é um esforço. E nós temos que dar essa partida. Todos nós que estamos aqui já iniciamos esse projeto. Já iniciamos esse processo. Já tivemos o nosso caminho de Damasco. Tá? Alguns muito perceptíveis, outros mais sutis. Mas todos nós já tivemos. Se estamos aqui é porque tivemos. Aquele momento onde nós vamos ter um choque. Aquela coisa, algo, alguém, uma ação, uma consequência vai nos mostrar. Por esse caminho aqui não dá mais. Eu preciso me transformar. Foi assim comigo, foi assim com o Jorge, foi assim com cada um de nós. Está sendo assim com cada um de nós. Porque nós temos as orientações, nós temos a condição, através do Evangelho do Cristo, através das Escrituras, através da codificação, de estarmos nesse caminho. Como eu disse, pergunta 919, pergunta 918, nos mostra forma de começar e aonde chegar. E durante esse processo, da saída daqui para lá, movimentação, esforço, nós temos várias orientações. Tá? Eu trouxe duas orientações aqui que é bem interessante, que nos mostram como fazer esse trabalho de transformação moral. Essa transformação, essa limpeza absoluta das nossas consciências, do nosso interior. De duas obras, eu tirei uma da obra Pensamento e Vida, de Chico, onde Emmanuel vai falar de aceitação e complacência. Tá? Aceitação e complacência. No início, vocês vão lembrar dizer que eu disse o seguinte: muitas vezes as pessoas veem a ideia do conceito de reforma íntima como uma coisa pesada, uma coisa custosa. Mas vejam, nesse trechinho de Emmanuel, lá no Pensamento e Vida, ele vai nos dizer exatamente isso, tá? Que é o espelho da nossa alma, o nosso pensamento. O que eu penso, eu sou o que eu penso. E aqui nós já vemos quanto a questão da mudança necessária. Eu tenho que começar a mudar a minha psicosfera, meu pensamento, o que está à minha volta. O meu pensamento molda meus atos. O meu esforço, pensamento, né? Sabemos, pensamento, força, matéria, vai moldar o que vai acontecer comigo. Por exemplo, quem trabalha num espaço com outros colegas de trabalho, a boa convivência depende de quê? De cada um de nós. Da forma de pensar de cada um de nós. Se todos nós ali no ambiente de trabalho tivermos um pensamento correto, de justiça natural, de boa convivência, o ambiente vai ser bom. Se tiver ali um, dois com um pensamento diferente, imaginem como é difícil esse trabalho. Então, o Emmanuel vai dizer que a mente é o espelho da alma. Nosso comportamento, o que nós pensamos é isso. Mas quando nós temos essa ideia, esse avanço, tá?
nós nos mudando de comportamento, muda o pensamento, e naturalmente nós vamos tendo essa complacência, tirando o peso da mudança. Tá? Como ele diz no título, aceitação. Tá? Aceitar. Mas aceitar nossas dificuldades, como ele diz aqui, uma frase bem interessante, né? Não adianta poder as palavras se o sentimento ainda guarda o mofo do orgulho e do egoísmo. Lembre-se da ideia da reforma? É lá no porão. Exatamente o que ele está dizendo aqui. Não adianta ilustrar a palavra. Ter um vernáculo maravilhoso, conhecer, ter palavras que muita gente nem sabe o que representa, mas o interior continua, como ele diz aqui, com o mofo do egoísmo e do orgulho. Né? Temos que ter, sim, esse cuidado, como eu faria, um alto amor. Temos que ter essa aceitação das nossas dificuldades, mas não fazer com que essa aceitação seja algo de comodidade. Eu me aceito assim mesmo, eu sou assim mesmo, e vamos tocando essa reforma do jeito que dá. Não. Aceita, entendemos como nós somos, mas esforço contínuo para a mudança. Esforço contínuo para sairmos desse lugar. Sairmos desse porão e buscar a luz. E outro que nos traz uma reflexão bem interessante é lá no livro Renovação Mental, que é da psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed, ele vai nos lembrar algo bem interessante, que essa reforma íntima, essa transformação, não pode ser tratada como um evento. Não pode ser uma coisa que, gente, estou fazendo reforma íntima. Bota uma plaquinha, estou fazendo reforma íntima. Aí fala de reforma íntima todo dia que está no centro. Vira um evento. Porque está se utilizando de um termo corriqueiro comum, como eu falei para vocês, que virou um grande padrão falar, mas não está vivenciando de fato. Porque essa transformação, ela não pode ser um evento. Ela não pode se transformar num evento. Ela tem que ser um processo. E como todo processo, ter razão para ser iniciado, esforço, dedicação, cumprir todas as questões necessárias. Num processo onde não temos tantos ritos e tantos códigos, tantas formas de estar ali, transitando, tramitando esse processo, assim essa nossa transformação. Eu não posso estar numa jornada onde eu estou atropelando as ideias. Eu tenho que fazer isso ou aquilo, mas estou deixando de fazer outra coisa. Eu faço uma coisa grandiosa, aspas nesse grandioso, e deixo coisas comuns passarem. Quando, na verdade, estou trazendo uma linguagem mais simples, é no varejo que nós temos que fazer essa transformação. Ou seja, é no dia a dia com as pessoas que nos cercam, com as pessoas que passam pelas nossas vidas. É aquela coisa básica, é o bom dia para o motorista do ônibus, do Uber, é um sorriso para a caixa do supermercado, é um abraço no amigo, no colega de trabalho. Vejam o quanto alivia um dia de trabalho, uma sala, se, por exemplo, o seu chefe ou o seu colega já chega com um sorriso, apertando sua mão, te abraçando. O quanto alivia, o quanto deixa de ser pesado, aquela coisa que, uma jornada, às vezes 10 horas, com as mesmas pessoas, com problemas, com dificuldades. Mas toda vez que alguém lembrar que lá às 9 horas da manhã eu fui recebido com um abraço, não alivia um pouco? Sabia que o colega que está ali do seu lado, sofrendo as mesmas dificuldades, tem por você um carinho. E você, nessa ação, nesse processo de transformação, você retribui esse carinho. E esse carinho vai te sustentar durante todo o dia. As dificuldades vão vir, naturalmente, mas por dentro nós estamos aliviados, por dentro nós estamos mais leves. E esse Espírito vai dizer também, nesse trechinho, uma boa parte desse livro, a questão que Emmanuel já coloca antes, e ele vai desenvolver bastante aqui. Por vezes nós somos cruéis conosco. E nós não podemos
agir dessa maneira em uma transformação. Porque se eu for cruel comigo mesmo, pelos meus erros passados, pelos meus enganos, pela minha ignorância, como é que eu vou lidar para frente? Se eu sou cruel comigo, como é que eu sou com um colega, com o próximo? É sempre importante lembrarmos que quando Jesus repete o maior mandamento, ele deixa muito claro que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Ponto. Mas o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Ele vai mostrar que é a lei e os profetas. Ou seja, isso é divino. E normalmente nós não atentamos para uma coisa. Jesus traz o primeiro mandamento e o segundo. Mas nós vamos conseguir atingir o primeiro se não começar no final do segundo. Eu consigo amar a Deus se eu não me amo? Não tem como. Se eu não me amo, eu não me respeito, eu não respeito meu corpo, eu não respeito minha mente, como é que eu vou respeitar quem é casado comigo, meus filhos, meus netos, meus colegas de trabalho, meus colegas aqui do centro? Como? Se eu sou cruel comigo mesmo. Então, esse é o start, é o princípio dessa transformação. Seja bom consigo mesmo. E essa bondade com cada um de nós que nós temos que ter, como eu falei, é no varejo, não é nas coisas grandes, não. Nas coisas simples. Porque se você não consegue fazer a miudeza, como diziam os antigos, como é que você vai nas coisas grandes? Como é que você vai conseguir fazer coisas grandes? Se você não consegue, como eu coloquei aqui, coisas padrões, como dar bom dia quando entra no táxi, no ônibus, num aplicativo. Se você não consegue fazer isso, que é absolutamente simples, como é que você vai ter reações em momentos de adversidade, em momentos de embate? Porque a pessoa que consegue dar bom dia e sorrir para todos que estão à sua volta, quando ela for confrontada, quando ela tiver um embate, ela tem dentro dela essa capacidade de respirar, de sorrir, de buscar do outro, tirar a força, a tristeza, a angústia, e fazer como o nosso mestre ensinou, mostrar a outra face, dar a outra face, para a pessoa que às vezes possa estar te atacando por um motivo qualquer, perceba que você não é exatamente daquela forma que ela vê. Então, é esse processo. E com esse processo, nós vamos aprender o que é homem de bem, como fazer para começar a lidar com isso, entender que é um processo. E é sempre bom, quando a gente fala, tem que fazer alguma coisa, buscar aprender como fazer isso. Tá? E nós vamos ter várias ações simples. Tá? Como falei para vocês, nas coisas simples é que se faz o caminho para as coisas grandiosas, nunca é o contrário. Lembre-se daquela frase? Toda grande marcha começa com o primeiro passo. Então, algumas coisas bem importantes. Vejam bem, coisas para o dia a dia, tá? Que eu separei aqui para nós pensarmos. Vigilância sem culpa. Tá? Orar e vigiar, certo? Jesus mandou vigiar a quem? A nós mesmos. Tá? Jesus jamais vai mandar tomar conta do vizinho. É vigiar nosso comportamento. Tá? Mas, sem culpa. Aqui, todos nós vamos sair daqui e não vamos mais errar na vida? Não. A gente corre risco de errar daqui a meia hora. Tá? Saiu daqui todo harmonizado, tudo em paz, tudo maravilhoso. Corremos o risco, porque somos humanos. Eu hoje encontrei uma grande amiga vindo da rodoviária, vindo para cá, ela indo para outra atividade, e nós, na conversa, a gente estava falando sobre isso. Né? Sobre o quanto nós espíritas temos muito mais responsabilidade. E nós somos, antes de qualquer coisa, humanos. Espíritos encarnados no corpo que clama por tantas necessidades no mundo de provas e expiações. Por isso eu falei para vocês, o esforço é grande. Tá? Paulo de Tarso fala muito sobre isso, principalmente Romanos ele fala sobre isso, lá pelo capítulo 7, que muita coisa que ele não quer fazer, ele faz, as coisas boas que ele quer, ele deixa de fazer. Por quê? O
corpo ainda, como ele diz, ainda é escravo do pecado. O espírito não. O espírito está sendo, como Paulo diz, escravos do Cristo, escravos de Deus. Mas o corpo. Então nós precisamos sempre estar nessa vigilância constante. Mas sem a culpa. Sem aquela coisa, errei, se martirizar, bater no peito, se automutilar, autoflagelar. Não. Normalmente essas pessoas que fazem isso tudo deixam de errar? Não, vai errar de novo. Como é que é mais fácil? Errar, ter a consciência, ter a noção de que precisa melhorar, continuar no processo, ou fazer algo terrível, forte contra si mesmo, que vai obstruir esse avanço. Não é um erro que vai dizer que nós não vamos chegar à nossa iluminação. O erro vai nos mostrar que precisamos manter uma rota segura para chegar à nossa iluminação. Outra coisa muito importante, substituição de hábitos. Como eu falei, o nosso pensamento molda tudo que está à volta. Nós temos hábitos que não são legais, hábitos que não nos trazem essa possibilidade de alcançar a iluminação, hábitos que nos mantêm presos ainda àquele homem velho, nos mantêm presos àquele porão escuro ainda. Mudemos de hábitos. Por quê? A importância da mudança. Todo mundo aqui já tentou mudar de alguma coisa. Concorda? Concordamos? É fácil só mudar no sentido de que parei de fazer isso. Ponto, mais nada. Não é. Você precisa mudar para mudar para outra ação. Por quê? Se você simplesmente não faz mais isso e está ali no mesmo lugar, uma hora o hábito vai falar mais alto. O corpo vai falar mais alto que o espírito. É aquela coisa lá do céu e inferno, né? A carne é fraca. Né? Quem é fraco? A carne ou o espírito? Mas a carne não grita pelas suas necessidades? O espírito tem que estar constantemente forte, constantemente vigilante e com essa luta para mudar seus hábitos. Não ficar estagnado naquilo ali. Entendi, não posso fazer isso, mas estou ali do lado da coisa. Não, saia dali. Saia do lado disso. Vamos morrer para aquilo, vamos renascer em outro campo. Tá? Por exemplo, as pessoas que são irritadiças, vamos exercitar a paciência. As pessoas que têm a não virtude da avareza, vamos tentar ser mais caridosos, dividir mais um pouquinho do que nós temos, e assim por diante, vendo mesmo como um serviço. Eu sou egoísta. Olha, vou mudar, vou passar a fazer caridade, vou vir aqui no centro sempre fazer alguma coisa, uma movimentação que vai me fazer perceber que ser caridoso é muito melhor do que ser egoísta. Ser caridoso me leva à luz, o egoísmo me leva à escuridão. Então, mudemos os nossos hábitos. E a terceira de várias que eu separei aqui, mas a terceira e última, é naturalmente a oração. A oração é o combustível necessário para esse crescimento, para essa movimentação, para sairmos desse lugar e avançarmos. A oração pura e simples, e aquela preocupação básica, oração, às vezes é aquela hora, né? Quem participa de curso sabe muito bem disso. Quem vai fazer a prece? Olha para um lado, olha para o outro, abre a bolsa. Tá? Gente, prece é algo simples. A orientação dos espíritos, simples, direta, vindo do coração. Prece não tem que ter 5 minutos, prece não tem que ter palavras difíceis, não tem que ter impostação de voz, não tem que ter nada disso. Como é que Jesus nos ensinou? Quando fores orares, vá para o seu quarto. E esse quarto não é o material, é o simbólico do nosso interior. Eu lembro de um bom tempo atrás, quando eu comecei no início da minha trajetória aqui em Saquarema, nos anos que eu morei aqui, eu estava numa dificuldade muito grande interior, uma luta interior muito grande, e aquilo me corroendo. E eu lembro que eu cheguei a uma certa altura na estrada, comecei a orar. Ele estava me fazendo tão mal que eu comecei a orar. Eu comecei a orar e
o ônibus cheio, aquelas épocas de verão, né? Criança gritando, gente conversando, e eu ali orando. E eu lembro que, com muito pouco tempo, eu acabei a oração, cochilei, e eu nem lembrava depois da angústia que eu estava. Por quê? A oração é extremamente poderosa. E foi aquela oração que durou no Rio de Janeiro, a Maricá? Não. Pedi muito a Deus que me desse o mínimo de conforto possível para tirar aquela amargura de dentro de mim. O mínimo de força que eu pudesse tirar de dentro de mim para sair dessa psicosfera tão pesada. Simples, um minutinho. Mas, como Jesus ensinou, sincera, simples, vinda de dentro, Jesus e os Espíritos nos ensinou, sincera, simples, vinda de dentro. Ou seja, quem de nós não pode fazer uma prece? Quem de nós não pode, em qualquer lugar, em qualquer horário, em qualquer situação, fazer uma prece? Está no ônibus, como eu falei de uma situação minha, está ali na feira do supermercado, aquela fila enorme, você atrasado, aí a caixa, né, alguém esquece a senha do cartão, né? Aquela coisa maravilhosa do supermercado, né? Que às vezes deixa a gente doido, né? Gente, é a hora perfeita para fazer uma oração. Pede a Deus que te dê paciência. Que aquelas pessoas ali podem estar com dificuldade. Aquela moça que está sentada na caixa está ali há horas e horas e horas. E a gente, porque está meia horinha ali em pé, está querendo fazer e acontecer. É esse movimento de transformação, como eu falei para vocês, é no varejo. Para que um dia nós possamos chegar a ter grandes ações, fazer grandes coisas. E essas grandes coisas não são absolutamente necessárias, a ideia necessária de que eu preciso me mostrar grandioso. É fazer, é mudar. Mudar no ponto de que a gente nem perceba mais que está fazendo. Nem perceba mais que está orando. Nem perceba mais que está fazendo caridade. Quando foi ver, já foi, já fiz. Hoje ainda temos que estar naquela coisa, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que comprar o mantimento para levar para o centro, eu tenho que agir assim, eu tenho que agir assado. Por quê? Estamos no processo. Eu ainda preciso me organizar para ser caridoso. Veja que coisa interessante. Tem que me preparar todo para fazer caridade. Espero que todos nós chegamos no ponto que a gente nem perceba que já fez a caridade. Porque está dentro de nós, está absolutamente dentro de nós. E como nós temos no nosso subtítulo, tá? É o início. É começar essa transformação. E esse início, como Jesus nos ensinou lá no Sermão do Monte, ele precisa ser rápido. Tem que ser depressa. Tá? Quando Jesus diz, quando vocês forem ao altar levar a sua oferta, pense se não tem alguém que você deva. Vai lá, deixa ali e volte rápido para se reconciliar. E por que Jesus diz que volte rápido? Ele não poderia simplesmente dizer, volta. Deixa lá e volta, procura esse seu inimigo, procura essa pessoa que tem dificuldade e concilia-te. Porque nós precisamos desse centro de urgência. Esse senso de que não adianta eu ficar aqui empurrando, tá? Vamos usar a palavra bonita ou a comum, empurrando com a barriga, tá? Procrastinar é chato. A gente fica ali naquela coisa de amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, e esse amanhã vai chegar quando? Tá? Quando nós vamos ver algumas passagens dos livros dos Espíritos no Lucena, pelas psicografias, tá? Por exemplo, um dos exemplos básicos que eles dão, Emmanuel fala sobre isso, é a brevidade da vida. Às vezes, paro, estou em casa pensando, nossa, quanta coisa já fiz, quanta coisa já aconteceu. Mas parece que foi ontem. Né? Eu tenho consciência, é natural, é da natureza. Falta pouco, já estou com 60, eu falei 63 anos, está faltando pouco. Então, cada vez mais eu tenho que acelerar.
E quem dera eu já tivesse meu caminho de Damasco e acelerado quando eu era mais jovem. Mas vou me culpar, vou lamentar? Não. Chegou no horário, no momento perfeito para que eu pudesse ouvir, entender e atender o chamado. O trabalhador que não está pronto recebe o chamado? Não vai, porque não adianta. Lembra-se dos trabalhadores da última hora? O que adianta me chamar quando eu tinha 16, 17 anos? Aquele garoto, pronto, nos anos 70. E assim por diante. Quando, naquele momentinho certo, o chamado veio, estamos aqui, todos nós, e buscando acelerar esse processo. Acelerar esse processo cada vez mais. Tá? E também, a coisa que Emmanuel vai dizer no livro, em vários livros, tá? Tem vários livros do Chico que tem essa passagem, tá? Que é o agora, semeadura e agora. É viver o tempo presente. Tá? E a importância do tempo presente vai justamente dessa nossa transformação. Porque a nossa transformação vai fazer a transformação desse tempo presente. Eu não posso transformar o passado. Posso? Não tem jeito. Eu não posso fazer com que o futuro seja de uma maneira ou de outra se eu não atuar agora nesse presente. Então eu preciso estar atuando agora, hoje. Quanto mais rápido, quanto mais acelerado eu puder fazer, melhor. Porque assim avançamos para outro ponto, que é a preservação dos sofrimentos futuros. A minha transformação moral me leva a ter muito menos dificuldades no futuro. É uma questão lógica. Todas as dificuldades que eu passei na minha vida, que hoje em dia eu sento e analiso, foi pelas minhas próprias causas. Eu causei. E conforme meu conhecimento, meu entendimento das escrituras, dos evangelhos, da codificação, mais eu fui me transformando, mais eu fui utilizando do meu pensamento, e muito menos dificuldades eu estou tendo na vida. Ou seja, um processo, uma caminhada, uma jornada necessária à vida de cada um de nós. Né? Porque dentro desse entendimento do tempo presente, dentro dessa prevenção a dificuldades, é muito importante que venha a nossa questão como responsáveis que nós somos por tudo que nós temos. Responsabilidade e compromisso. Porque a minha transformação moral é responsabilidade minha, é um compromisso meu, intransferível. Eu não posso transferir para nenhum de vocês, nem para meu pai, nem para minha mãe, para meus filhos, para meus netos. Não posso transferir as minhas responsabilidades com a minha transformação moral. Então, quando temos essa ideia, esse reconhecimento, entrar nesse compromisso, naturalmente esse processo vai ser célere. Esse início da nossa caminhada, da nossa jornada, quando nos percebemos, quando nos arrependemos das dificuldades, nós passamos a seguir em frente com muito mais rapidez. Mas, lembre-se, eu falei sobre rapidez, eu falei sobre muita responsabilidade, sobre compromisso, mas isso, de forma nenhuma, pode ser um martírio. A urgência existe, sim. Precisa ser rápido, naturalmente precisa ser rápido. É muito melhor para todos nós. Mas nós não podemos ter esse martírio, essa urgência de autocrítica. É pensar, temos dificuldade? Sim. Vamos mudar? Sim. Vamos seguir em frente? Sim. Mas sem uma cobrança absurda e absoluta de algo que já fizemos. De algo que deixamos de fazer, por isso retornamos lá à pergunta 919. Uma delas é, deixou de fazer o bem? Deixou a oportunidade de fazer o bem? Mas isso não é absolutamente algo que tem que ser martirizante. Tem que ser algo bom. Quando a gente percebe que é um homem novo, é algo para nós glorificarmos a Deus. Graças a Deus eu sou um homem novo. Muitas vezes eu escuto pessoas dizendo que tem que matar o homem velho. Eu fico pensando, você vai matar você mesmo, meu filho? Aquele homem velho é você.
Eu não posso simplesmente ir lá acabar com aquele homem velho. Eu tenho que abraçá-lo. Eu tenho que ir lá e estamos mudando. Eu fui isso. E eu quero que toda essa jornada nos leve à nossa iluminação, ao nosso crescimento. É como a história de cada um de nós. Em história nós chamamos de esquecimento, tá? Que é uma coisa terrível. Esquece. O que interessa, lembra, o que não interessa, esquece. E aquela pergunta básica: como é que eu posso dar passos à frente se eu apaguei os passos de trás? Como é que eu posso mudar? E olho para trás, mudar o quê? Se eu apagar o homem velho, eu vou virar um homem perfeito. O homem novo tem as suas razoáveis qualidades, está aqui. O homem velho que tinha os defeitos, eu apaguei. E como é que eu tenho parâmetro para continuar avançando? É por isso que Agostinho também vai dizer o seguinte: pergunte ao seu inimigo como é que você está. Porque o amigo vai dizer que você é maravilhoso. Mas pergunta ao seu inimigo, que vai te dizer a verdade. Pergunta a pessoas de bem, que vão te dizer a verdade. Porque a pessoa de bem jamais vai te enganar, jamais vai te dizer que você é maravilhoso, porque tem que ficar bem contigo ou bem perante o grupo. Ele vai ser correto contigo, vai ser honesto contigo. E isso é uma das facetas do homem de bem, a honestidade. Então, é esse conjunto de pensamentos que nós trazemos para, primeiro, vamos pensar menos em reforma, muito mais em transformação, reconstrução. Em vez de botar piso novo e revestimento novo, vamos quebrar essas paredes e fazer outra construção. Não precisa ser vistosa, porque o vistoso é para quem vê aqui, matéria. Estamos todos nós em dia de festa, todos nós muito bem arrumadinhos, tá? Aquela coisa padrão. Mas é aqui dentro que nós temos que estar em festa constantemente. Uma das coisas que eu sempre gostei muito que a Emmanuel diz é que nós tomamos 3, 4 banhos por dia, né? Mas quantas vezes nós fazemos uma faxina mental durante o dia? Paramos e pensamos nas coisas que já passou no nosso pensamento e não fazemos uma limpeza. Vejam, a gente tem uma preocupação enorme com o exterior. Mas a limpeza interior, que vai fazer o nosso exterior ser belo de verdade, a gente nem lembra. Logicamente, cada vez nós estamos tendo pensamentos melhores, buscando não ter pensamentos difíceis. Mas em algum momento vai ter. O mundo inteiro à nossa volta, nos influenciando, nos trazendo todas as demandas. Em algum momento a gente vai ter um pensamento ali, né, mais ou menos. A gente abre hoje em dia os canais de notícia, imagina quanta coisa vem na nossa mente. Mas vamos tirar um diazinho, um momento do dia para fazer essa limpeza, essa faxina. Faz parte do processo de transformação. E como vimos quando vimos aqui o nosso slide da reforma moral, do reconhecimento do espírita, tá? Vocês vão perceber que é no capítulo Sede Perfeitos, não é isso? E eu gosto muito todo esse trecho em que Jesus fala sobre sermos perfeitos como o Pai que está nos céus. E várias vezes, quando fazemos cursos de evangelho, você fala: como é que você é perfeito como o Pai que está nos céus? Não tem como. Tem. Porque se não tivesse, Jesus não dizia. Concorda? Concorda comigo? Se Jesus disse, pode. Eu posso ser perfeito como o Pai que está nos céus. Não ser a divindade que Ele é, mas lembrar que eu tenho dentro de mim um sopro divino. E se eu tenho um sopro divino, eu tenho a possibilidade de ser santificado para poder estar perante o Pai. E quando Jesus diz para aqueles homens serem perfeitos como o Pai que está nos céus, isso está lá no Sermão do Monte, em Mateus 5, ele começa colocando ali tudo o que é necessário. Tá? Ele vai começar com as bem-aventuranças, dizer para sermos amorosos, justos, corretos.
Vai nos dizer que nós somos a luz do mundo e o sol da terra, ou seja, nós somos aquele que ilumina esta terra, e somos o sal, e o sal não é tempero, o sal é que conserva. Ou seja, somos aqueles que, através do nosso conservar o Evangelho, conservar nossa pureza, nossa santidade, tá? Nós podemos estar iluminando a todos que estão à nossa volta. Vamos lembrar que Jesus fala em dar outra face, se tirar a capa, de a túnica, se exigirem que carregue, que caminhe uma milha ante duas. Não é mais ou menos o que os Espíritos dizem lá no Livro dos Espíritos? A forma de ser do homem de bem? Ele vai falar de amar a todos, mas principalmente ele vai falar de amar ao inimigo. E depois que ele fala tudo isso, ele diz o seguinte: portanto, ou seja, ouviram isso tudo, né? Então, entendido tudo isso, sejam perfeitos como o Pai que está nos céus. Ou seja, através dessa reforma, dessa transformação moral que nós precisamos fazer, que é o princípio dessa nossa santificação, e aqui a palavra santo, santificação, não é aquela coisa que nós habituamos a ver de santo, igreja, não, é a nossa pureza de espírito. Isso é santificação. Pelo termo exato da palavra, é eu estar bem comigo mesmo o tempo todo, eu estar bem em sociedade, estar bem com as pessoas, ser correto. Isso é uma ação de santificação. E quando Deus cria os mecanismos para que o povo se purifique, Ele cria para que esse povo possa estar perante a Ele, santificado. Quando Jesus chega e quebra esse paradigma, não precisa mais do Cordeiro ser sacrificado, porque Ele se sacrificou em sua vida, em sua ressurreição. Nós que somos cristãos temos esse caminho de santificação. Veja, o que Jesus diz lá no Sermão do Monte no início é o que os Espíritos dizem lá na pergunta 918, mostrando que é um homem perfeito, um homem de bem. Então, queridos, tenham no coração de cada um de vocês, tenham na nossa mente, na sua psicosfera, nós precisamos nos reformar, nos transformar absolutamente. Trabalho que eu tenho certeza que todos nós já estamos fazendo aqui. Mas seguir firme, sem olhar para trás. Porque o que vem à frente é a graça divina, o que vem à frente é o amor do Cristo, o que vem à frente é um mundo melhor que nós podemos construir através dessa nossa transformação. E assim chegarmos ao ponto que Jesus nos coloca, quer que nós nos coloquemos, todos nós perfeitos, e quando ele diz, não é o final das dores, o final do mundo que nós vemos hoje, é o princípio das dores, mas quando todos nós estivermos santificados, quando todos nós tivermos nos transformado e levado o Evangelho a toda a terra, aí sim é o final, e no final todos nós vamos ser glorificados, ou seja, o que nós chamamos de reforma, de transformação, de ir para mundos melhores, é aqui, é com a nossa transformação, é com o lidar com o próximo, com Jesus e com Deus. Deus, muito obrigado, e que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre com todos nós.